Caímos, mas voltamos. Vamos rezando a Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede nosso refúgio contra as maldades aciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno Satanás e outros espíritos malignos que andam pelo mundo, para perder as almas, assim seja. São João Paulo II, rogai por nós. Opa, será que agora vai? Voltamos, se Deus quiser. O nosso tema é polêmico, já estão derrubando Já aqui. estão derrubando a gente, viu? Perfeito, agora tá funcionando aqui, pelo menos. Agora tá redondinho aqui pra mim. Vamos lá, pessoal, é assim mesmo. Eu tava dizendo alguma coisa que eu esqueci até. Me deu um branco. Toda a ética, né? Relativização da ética. Isso, da ética, da moral, da justiça. E nós vemos que isso gera graves problemas, impactos no homem, né? Não somente na Uhum. sociedade, no mundo, etc., mas na vida, na alma, no coração do homem. E... Nossa, perdi totalmente a linha de raciocínio. Eu ia chegar em algum lugar que eu tinha pensado nisso para tratar aqui, me esqueci. Ah, lembrei. Imagina o desespero de se estar num vulcão, vendo o vulcão em erupção, vindo para cima de si, né? Ou ainda numa grande avalanche, vendo toda aquela neve, as bolas de neve descendo. E quando o homem se volta contra a virtude, quando o homem se volta contra a verdade, é como se ele estivesse escolhendo ou sendo vítima de uma própria erupção ou de uma própria catástrofe que ele escolheu, né? Quando ele escolhe Uhum. voltar-se contra Cristo, contra a verdade, contra a virtude, é isso que acontece e é isso que nós vemos nos tempos atuais. E quais são os impactos, assim, claros, concretos que nós vemos hoje, professor? Porque parece que adorar lá os deuses antigos, ou o culto da morte, ou sacrifício humanos, existe até hoje, saibam que existe ainda, mas parece muito distante, a mídia não mostra e etc, né? Mas como que isso se dá claramente, então, essa cultura de morte no nosso meio, né? Tá, hoje? Sim. É muito simples. É até bem simples. Aborto, eutanásia, suicídio e homicídio são as formas mais... Homicídio pós-nascimento são as formas mais Uhum. comuns. Sim. Fundamentalmente, nós temos uma epidemia no Ocidente de homicídios, que nós nunca tivemos igual, nunca, pelo menos desde o advento da pólvora e das polícias organizadas, não tem essa epidemia de homicídios. Muitas pessoas sendo mortas pelo aborto, pela eutanásia, que só se tornam mais aceitos na sociedade, vão sendo cada vez mais Uhum. legalizados nos países, vão sendo cada vez mais difundidos. E o aborto mesmo, nos países que não é legalizado, também é praticado, também é feito, as pessoas não têm nenhum tipo de... E cada vez menos as pessoas querem acolher também as mulheres que têm dificuldade, então isso também é uma coisa, não, tira a vida da criança e não acolha a mulher, não, deixa a mulher de lado. Então isso é uma coisa muito peculiar, porque as pessoas falam muito de defender a mulher e tal, mas na hora de realmente acolher, não há esse esforço, né? Então essa epidemia de homicídios, eutanásia e aborto são os casos mais claros, assim, dessa cultura da morte hoje. E o suicídio. O suicídio se tornou, especialmente nos países mais ricos, se tornou um padrão. As pessoas se matam, e quanto mais rico o país, melhores os indicadores, maior a proporção de suicídio, que mostra um Uhum. total perda de sentido, um niilismo Sim. completo, uma vida destituída de qualquer tipo de sentido que as pessoas estão vivendo. É mais ou menos esse o culto da morte se manifesta hoje desse modo. Às vezes pode envolver
uma admiração da morte. E, inclusive se envolve em estéticas, né? O pessoal em coisas que a pessoa compartilha na internet, em simbolismos, tal, que a pessoa tem um certo culto da morte. Isso tem uma simbologia associada normalmente, né? Às vezes isso se dá em atos terroristas. Você tem pessoas que olham e falam assim, não, se eu matar várias pessoas, isso vai trazer a mudança social, né? Então isso é uma outra, ainda não é nem o homicídio tradicional, né? Uma outra coisa. O cara vê assim um fórum na internet e fala, não, vou matar um monte de gente que daí eu vou trazer a mudança social, vou matar os caras. E aí tem de tudo. Daí esse tipo de atitude tem de tudo. Menino que tem ressentimento por causa do celular, o cara que fala, vou matar os muçulmanos e tal. O que, evidentemente, não é o espírito cristão, certo? Os cruzados nunca pegariam uma arma e saíram atirando em civis muçulmanos para resolver o problema. desarmados. Só um insano das cruzadas, e normalmente esses insanos das cruzadas, que tinham uns 3 ou 4, os outros cruzados batiam neles ou jogavam eles para fora da cruzada, né, como aconteceu algumas vezes. Então, esse tipo de coisa acontece de fato no mundo de hoje e é parte de um culto da morte, né? Uhum. E nós vemos que com esse exemplo que o senhor deu é muito claro, né? Que às vezes para combater essa cultura da morte, para combater as ideologias, aquele professor comunista, essas coisas todas, a gente acha que é no grito que a gente vai resolver, que é gritando as verdades por aí, que é discutindo em todas as postagens de Facebook. Mas na verdade tudo isso é um embate, uma luta espiritual também, né? E sim, imagina... sim. Primeiro que nós vivemos, as autoridades do mundo são marcadamente anticatólicas. Ninguém... Primeiro assim, não há ilusão, não existe nenhum tipo de força política, do que é católica no mundo. Isso não existe, é completamente alheio. As universidades são praticamente todas do mundo são contra a igreja, os meios de comunicação grandes, a maior parte dos milionários, muitos deles são anticatólicos, os maiores milionários do mundo. Assim, não tem nenhum tipo de equilíbrio. E segundo que nunca foi esse o método da igreja. O método da igreja sempre foi a conversão das pessoas, sempre foi realmente uma vida de santidade e sabedoria, capaz de levar as pessoas para junto de Cristo. Esse sempre foi o que mudou as sociedades. A ação militar é uma política de um Estado em relação ao outro. Por exemplo, você tinha um Estado católico, tinha que se proteger, ele tinha uma ação militar em relação ao outro. Isso não é algo ruim, isso faz parte até da guerra justa, dependendo da situação. Por exemplo, as próprias cruzadas... Como os cristeiros também, live, né? Os cristeiros, os cristãos estavam sendo, os católicos estavam sendo mortos no México, eles se defenderam. E as cruzadas, todas elas, exceção da quarta, alguns abusos que existiram nas cruzadas de fato existiram. Mas, por exemplo, a boa parte das cruzadas foram direcionadas para países cristãos, que tinham sido tomados pelos muçulmanos. Não era Egito, Síria, Israel eram países cristãos antes dos muçulmanos invadirem. Então foram direcionados para isso. Então você pode ter ação militar, mas o católico ordinário, e realmente o que historicamente, as cruzadas não foram eficazes para trazer um grande número de fiéis para a igreja, elas não tiveram esse efeito. Elas conseguiram meio que proteger o Ocidente, mas não mudar muita coisa no cenário global. O que mudou muita coisa no cenário global foram grandes santos, que converteram as pessoas com o seu exemplo, com uma vida pacífica no geral e de entrega a Deus, né? Muito viril, sim, muito forte, muito de firmeza, mas de entrega a Deus, não de violência propriamente, né? Combativa, mas não de violência, são coisas bem diferentes, né? Sim. Até mesmo a mansidão e a humildade, a gente pode, a gente não, né? Mas se confunde muito com ser um molenga, para não usar expressões mais feias assim, sim, né? Então parece que é ser um pacifista que fica lá passivamente aceitando tudo, né? E quando a gente fala desses santos que viram de forma pacífica, mas que sim colheram frutos, e como Santa Teresa d'Ávila, por exemplo, que vem com as suas 12 ali freiras no Carmelo, ser uma resposta para toda a revolta protestante que estava tendo, e etc. Então veja que tudo isso é regado à base de oração, de sacrifício, de uma vida conforme a vontade de Deus. E não somente de gritos e querer responder o mundo com as suas próprias armas, com as revoluções, etc. Né? Isso, até porque isso nunca vai dar certo. A política contemporânea, ela é baseada em preceitos que são completamente alheios à filosofia clássica e ao espírito católico. Elas já são filhas de revoluções múltiplas, cada uma das quais já não tem mais nenhuma conexão com
uma ordem política orgânica. Então, assim, não adianta a pessoa querer participar do mesmo bloco de coisas esperando um resultado muito diferente. Não vai ter. Eu Uhum. não estou falando com isso que ninguém deveria se envolver na política e tal, não é nessa linha que eu estou falando. Eu estou falando simplesmente é que você precisa construir uma cultura que comporte uma mudança social real. As pessoas precisam entender o que é a vida. Pouco nos serve, veja, se você for escolher, o que você prefere? Você prefere que as pessoas não queiram fazer aborto, não façam aborto, ou que o aborto seja legal? Veja, eu acho que o aborto deveria ser legal, certo? Mas entre as pessoas não fazer aborto e não quererem, e ele ser legal, eu prefiro que elas não queiram fazer e não façam. Certo? É melhor isso do que o aborto ser legal. O aborto ser Sim. legal é importante, mas é importante para que as pessoas não queiram fazer. Ou seja, a cultura, ela tem precedência sobre a estrutura jurídica imediata. É o mais importante. Então, o mais importante é que as pessoas tenham realmente o espírito católico, sejam genuinamente católicas, e para isso nós temos que ter espírito apostólico, ou seja, trazer as pessoas para a fé. Não é uma questão só de pregar para os convertidos, tem que realmente ir atrás das pessoas que estão afastadas e trazê-las para a fé, que dá muito mais trabalho do que simplesmente demanda uma vida de sacrifício, de oração muito maior, do que simplesmente a gente pregar para quem já é católico. Né? Sim. E eu partindo um pouco mais para a parte da resposta, ou de como nós podemos lidar, é exatamente com uma vida virtuosa, né? A gente escuta Sim. muito assim que a grande resposta que nós podemos dar para tudo isso que vemos, de revoluções, de tudo que está aparentemente dominado, se a gente olha somente para esse lado mal, a gente perde as esperanças, né? Não podemos esquecer que o nosso reino não é deste mundo e que para nós nosso Senhor prometeu realmente sofrimento e perseguição. Né? Mas é com uma vida santa que o pessoal mais jovem que nos acompanha, por exemplo, grande parte dos pais não é católico, não é convertido, ou os amigos, Isso, ou o pessoal, muito menos o pessoal da escola e da faculdade, né? E não é isso. até querendo abrir a cabeça e enfiar a Suma Teológica dentro que vai resolver o problema, né? Antes fosse, né? É, Mas não é. E, é. mas é com uma vida santa, virtuosa, com uma personalidade forte, que assim nós vamos colhendo e vendo os frutos claramente disso na nossa família, no ciclo social e principalmente em nós, claro, né? Tem que fazer tudo, tem que estudar, tem que ter destaque na profissão, Sim. tem que ter uma vida virtuosa e uma vida de oração. Uhum. É simples assim, tá? Não adianta também ser um profissional ruim, porque Sim. a igreja precisa de leigos que sejam de primeira linha na sua atuação. Os melhores médicos, os melhores advogados, os melhores professores, a igreja precisa E disso. isso parece Ao que é mesmo difícil de tempo, entender hoje, né? Parece que é soberba, parece que é arrogância você querer ser um bom profissional, né? não é soberba porque a gente tem que entender a Uhum. profissão como um serviço que a gente faz a Deus, um sacrifício, não é um luxo, mas é um sacrifício. E então é necessário esse sacrifício da profissão, é necessário o sacrifício da família, família, para quem já teve um filho já sabe o sacrifício que é acordar de noite, não sei o que e tal, mas é o que forja o caráter, então é bom para as pessoas, os que têm vocação para isso, os que têm vocação para o celibato, viver fielmente também é outra coisa que vai forjar o caráter, que vai configurar a Deus, o amor divino. Então, viver perfeitamente essa vocação, estudar bastante, que é uma coisa que pegar livros e tal. A gente estava brincando com os amigos meus, você lê 3 livros por ano, eu recomendo que você leia um por semana, mas se você lê 3 por ano, você já está melhor que a média do Brasil. E é estatisticamente verdadeiro, é A triste, gente tá mas rindo, mas devia estar chorando, né? devia estar chorando, é triste, mas é real. E evidentemente viver uma vida de virtudes. Eu acho que esse pacote é fundamental. Então, e ter espírito apostólico, espírito de converter as pessoas. Ah, mas eu sou uma porcaria, como que eu vou converter os outros? É que não é você que vai converter, é Deus que vai converter. Você tem que ter o espírito de ser o canal, de ser agente, de ser transparente para que ele faça o seu trabalho. Mas hoje, às vezes, as pessoas têm muito pudor do apostolado. Apesar da cultura ser hostil ao apostolado, ele tem que ser feito. Sim. O fato da cultura ser hostil não altera nada. A cultura quase sempre foi hostil. Aliás, na Idade Média, a maior parte do tempo na Idade Média era hostil também. Eu não sei de onde... Assim, teve, por exemplo, São Luís, foi maravilhoso. Na época dele, realmente, o rei ajudava e tal. Mas durante boa parte da Idade Média, não. Na verdade, a história da Idade Média, boa parte da história da Idade Média, é a história de apóstolos, heróis, totalmente loucos, indo para reinos pagãos do norte da Europa, converter o pessoal a perigo da própria vida. São Bonifácio cortando árvore que era tida como sagrada, gente se metendo no interior da Inglaterra, para a Holanda, para lugares assim que eram
no meio da Áustria, assim, lugares que eram perigosíssimos, que eram violentos, tal, indo lá converter esses povos. Então, na verdade, foi só lá para o ano 1100 que a Europa já começou a ser mais católica como um todo. Então, a maior parte da Idade Média foi muito, muito difícil, assim, o trabalho da igreja, né? E o E respeito mesmo no humano, século XIII, que foi o ápice da cultura medieval, os gnósticos cátaros quase destruíram a igreja na França. Eles montaram exército, tudo. Então, você tem aí muitos conflitos na Idade Média. Então, nunca houve esse período de paz completo, como às vezes se pensa, né? sim. E esse respeito humano que nós vemos hoje, acho que podemos colocar assim, ele é exatamente fruto dessa falta, né, da busca das virtudes, da escola das virtudes e a exaltação dos vícios, né? Por isso que Sim. todos nós que somos uma completude, né? Corpo, alma, intelecto, razão, temos as faculdades, a memória, inclusive o professor acabou de fazer o curso também. Nós temos que estar com Uhum. tudo isso em devido funcionamento, em ordem, em comunhão, para que nós possamos, né, caminhar bem, inclusive ter esse ímpeto apostólico, trabalhar bem, etc. Né? Mesmo Uhum. a, a parte do corpo, né, como estamos tratando muito da teologia do corpo, até se o senhor quiser colocar alguma coisa sobre, né? Mas esse olhar para o corpo não como algo ruim que me atrapalha, mas pelo contrário, né? Como algo também importante para eu poder cumprir bem os meus deveres, ser um bom profissional, conseguir estudar, ler, assimilar, crescer na vida intelectual, buscar as virtudes, enfim. Isso também é importante ser cuidado, né? O corpo não é inimigo, a inteligência e a razão não são inimigas, até no meio que vimos, né, mais sentimentalista e etc. Parece que tem medo de estudar. Até um Uhum. rapaz comentou, tô devendo um áudio para ele sobre isso, né? Que ele disse que o pessoal lá, os amigos dele, estavam com medo, porque ele estava começando a estudar mais, a ler mais, etc. Falaram, ó, cuidado, você vai perder a ação do Espírito Santo, você vai ficar muito racional. E ele perguntou, né, até que ponto eu posso ir para não ser racional demais? Eu falei, não, não precisa ter esse medo é ilusório, né? Nós temos que ser Vixe Maria. racionais, é claro, pelo amor de Deus, né? Não, esse medo, a razão, ela conduz a Deus. Se não está conduzindo é porque alguma coisa está errada com a razão. Essa tem Uhum. que ser uma crença. Veja, a verdade, Deus criou a verdade e o mundo natural. A razão só pode conduzir a ele, não tem outro caminho. E evidentemente, a fé, ela, ela aperfeiçoa a razão, ela complementa a razão. Mas ela nunca contradiz, são coisas diferentes. Uma coisa é a fé, partir da razão, complementá-la, aperfeiçoá-la e ir além, como de fato vai. Outra coisa é ser contra, coisa que não é contra. Então eu tenho que saber muito bem essa diferença. E o E na nosso Fides corpo, et Ratio, né, São João Paulo II ele coloca como duas asas, e não dá para uma asa estar levando para um lado e outra para o outro, né? Então as não, asas de levam modo junto algum. para cima, né? São Tomás usa a metáfora, por exemplo, ele fala assim, olha, você pode perceber que a Terra é redonda, e sim, né, os medievais sabiam que a Terra é redonda, esse exemplo já prova isso. E São Tomás, no começo da Suma Teológica, fala isso, fala, olha, a teologia e a filosofia, a relação é a seguinte, você pode saber que a Terra é redonda por vários caminhos. Você pode saber que a Terra é redonda por meio do estudo do solo, daí você vai ver nas sombras e tal, por meio da astronomia, você consegue ver que a Terra é redonda. Você tem mais de um caminho para ver que a Terra é redonda. Mas a realidade que você está vendo é a mesma. Do mesmo modo, o mundo que Deus criou é o mesmo. Você pode ter caminhos distintos para vê-lo, mas trata-se do mesmo mundo. E o corpo, ele tem uma função muito especial no cristianismo, que é essa função, porque assim, nós somos corpo e alma, a nossa natureza é corpo e alma, nós somos uma alma separada apenas. E o corpo é esse canal belíssimo que reflete a criação de Deus, que Deus nos colocou como um caminho para chegar a Ele, porque Deus se fez carne, né? Então Deus, ele, ele se faz homem, há o mistério da encarnação do Verbo, e na medida que Deus se faz homem, nós podemos vê-lo, nós podemos recebê-lo na Eucaristia, ou seja, recebê-lo dentro de nós, algo que é impensável para outras religiões, imagina, é escândalo, né, para outras religiões, como São Paulo fala, porque é uma coisa assim, é o divino vindo de uma maneira muito especial Que para não é estar próximo canibalismo, das né? pessoas. Não é canibalismo, até os comunistas stalinistas chamaram de canibalismo, né, falavam, é o canibalismo e tal.
E longe de ser o canibalismo, o corpo divino de Cristo, quando nós comemos o corpo divino de Cristo, nós estamos percebendo que o nosso corpo foi direcionado para o amor divino e para o todo da realidade, não apenas o nosso intelecto, que tudo, nós integralmente somos chamados para isso. Então, portanto, embora haja um desalinhamento na nossa natureza, que nos leva a olhar para o outro, não da sua completude, então, por exemplo, nós olhamos para o sexo oposto de uma maneira torpe, mas não é o desejo sexual que é torpe, é aí que está o ponto. O desejo sexual em si, ele é natural. O que é torpe é o desalinhamento desse desejo sexual, a luxúria, que é o vício do desejo sexual, não é o desejo sexual per se, certo? São coisas E o próprio sexo, distintas. né? Diz, o sexo é pecado. Não, o sexo, ele não é mal em si, pelo contrário. A relação conjugal, inclusive, ela é usada como metáfora do amor divino no Cântico dos Cânticos. Uhum. O sexo, ele é visto pela igreja como um caminho para levar a Deus, como um caminho de santificação dos esposos e justamente como algo que nos permite entender o amor divino. Poxa, que escândalo, não tem nada de escândalo. Isso é a doutrina da igreja, sempre foi. O amor aos esposos é uma coisa divina, que gera vida. Tal como o amor de Deus gera vida, o amor entre os esposos, ele é divino, ele decorre do amor e gera vida. Como todas as coisas boas, pode ser deturpado. Então, a igreja, ela defende a castidade não porque ela veja o sexo como algo mal, mas pelo contrário, porque ela vê o sexo como algo divino, como algo que é um dom do próprio Deus que gera vida. Por isso que essa geração da vida é valorizada e por isso que o sexo é tão valorizado na doutrina da igreja. Não é uma coisa anti-sexo, isso é um erro peculiar dos... Raramente os contemporâneos entendem esse ponto. Sabe o que eu estava lendo hoje? Um marxista, né? Sabe, tem aquele marxista bem famoso, o Slavoj Zizek, sabe? Não E aí conheço tem ele. vários... Ele é bem famoso, é um marxista, não recomendo a leitura, porque, assim, eu sou totalmente divergente da... Sou totalmente divergente da linha desse Zizek, certo? Mas ele é bem popular. E ele, curiosamente, é interessante, eu estava lendo um texto que ele estava comentando o Chesterton, né? Aí eu peguei para ver e falei, vamos ver, o cara é marxista, que ele... E o livro dele eu achei cheio de coisas assim que eu discordo de quase 90% do livro. Só que quando ele parou para ler o Chesterton, ele foi ler O Homem que Era a Quinta-feira, do Chesterton, e outros livros, e daí deu um insight na cabeça dele, ele falou, nossa, realmente, né, o cristianismo, ele é diferente, porque você tem nas religiões o trama da lei e da graça. Só que no cristianismo, Deus se faz homem e Deus sofre por nós. E ele ficou tocado por isso. É surreal, assim. Depois ele critica o Chesterton e fala que viva a luta de classe. Até o cara pisa na... O cara chuta o... ele domina a bola de maneira muito bonita para pisar em cima depois, sabe? É um negócio Pra furar, surreal. esfaquear a bola. Para esfaquear a bola. Mas não deixa de ser muito peculiar que mesmo um autor marxista como esse tenha lido o Chesterton, né? E aí a genialidade é a maravilha do Chesterton, e percebido essa realidade, que não é só uma questão de... Porque, claro, você sempre tem esse drama, né? De que modo Deus perdoa, mas ao mesmo tempo Deus julga, certo? Deus coloca a lei. Como que eu concilio essas duas realidades que aparentemente são contraditórias? E o Chesterton dá a resposta. É que, na verdade, Deus sofre por nós. Na verdade, Deus entende o nosso sofrimento. Então, embora nós tenhamos um sofrimento que é da nossa própria condição, que decorre que vem com o pecado, que a nossa vida é muito árdua, que não sei o quê, Deus entende esse sofrimento e redime esse sofrimento. E sem Deus, não há redenção para esse sofrimento. Então, se Deus efetivamente não fosse por nós, não teria. E essa é a conclusão do Homem que Era Quinta-feira. No final do Homem que Era Quinta-feira, que é o livro do Chesterton, um dos personagens se revolta, né, contra Deus, ataca Deus e tal. E ele fala, por que você nos faz sofrer? Você nos mata, você tira as nossas coisas. E Deus fala, acaso você beberá do cálice que eu bebi? O que ele está colocando com isso o quanto Deus sofreu por nós, né? Deus sofreu mais por nós do que nós sofremos por nós mesmos. Ou seja, nós sofremos por nossa causa, nós nos atacamos a nós mesmos, nós lutamos contra nós mesmos, nós nos odiamos entre nós. Mas Deus morreu por nós. Outra coisa que foi deturpada, outro exemplo, é o silêncio, né, do Shusaku Endo,
que o filme foi deturpado. O Scorsese tirou o final do livro. O final do livro é outra coisa, não tem nada a ver com o Scorsese. O Scorsese deturpou completamente o final do Silêncio. Mas no final do livro de Chusa Koen, que é esse japonês católico, o sujeito quer trair a igreja e ele resolve pisar no ícone, certo? Ele resolve pisar em Cristo. E aí o Cristo fala para ele, não, pode pisar, porque tudo que eu já sofri por você. E aí você acaba a história assim, você fica num... Cristo fala, termina assim, Cristo, não tem nada de sobrenatural no livro até a última frase. A última frase é o único momento sobrenatural. O Cristo vira e fala, não pisa. E esse é um mistério muito interessante, porque que Cristo entenda o nosso sofrimento é algo que é muito conectado com essa bondade do corpo. Paradoxalmente, é algo que é muito conectado com essa bondade do corpo. Porque essa vida, ela é cheia de dificuldades, nós temos tendências para sensualidade desordenada, para preguiça, para fazer nossas vontades por cima dos outros, para uma série de coisas que não são a nossa perfeição. Mas Cristo, ele redime o nosso sofrimento. Então, nele, nós podemos emendar nossas faltas e ter o perdão das nossas faltas. E ele carrega as nossas faltas, ele sofre pelas nossas faltas. Isso é uma coisa muito bela. Então, apesar da vida humana ter as suas dificuldades, o amor do corpo, que é o verdadeiro amor do corpo, certo que é esse, não o hedonista, ele encontra um sentido nesse Cristo que sofre. Eu acho que essa é uma realidade que precisa ser redescoberta. Então, o nosso próprio olhar para os outros. Quer dizer, a gente olha com luxúria, a gente olha com ganância, a gente olha com essas coisas. No fundo, porque o nosso olhar, ele não é como esse olhar do Cristo, certo? Ele não é o olhar daquele que olha a pessoa e enxerga ela integralmente. Ele enxerga partes da pessoa, mas partes da pessoa não existem. Uhum. Não existe a mulher que eu vejo só o corpo dela, essa pessoa não existe. Não existe a pessoa que eu vejo só com tal característica, só com tal elemento de personalidade superficial. Só existe a pessoa integral, o corpo e a alma. E a profundeza daquela alma, o relacionamento se dá na profundeza da alma. Quando eu realmente entendo aquilo que a outra pessoa é de fato. Então não existe a possibilidade de algum ato sexual ele existir, ele ser real, ele ser legítimo, ser profundo, certo? Ser puro, sem eu ter a integralidade da pessoa, porque não existe o órgão sexual, não existe a pessoa, os elementos sexuais da pessoa sem a alma da pessoa. E assim essa união das coisas é a chave. Sim. Isso é como se o corpo estivesse falando, né? O corpo estivesse expressando que ele está mentindo, né? Longe de uma relação livre, total, fiel, fecunda, é como se o corpo tivesse uma forma de se expressar. Olha, eu estou mentindo. E como a gente leu no começo lá, né? O pai da mentira é Satanás, e por isso a gente vê todo esse ataque, inclusive contra a família, contra o matrimônio, contra a vida, pela contracepção, pelo aborto, e tudo isso que a gente tratou. E é interessante... O fechamento para a vida... diga, termina. É interessante, né, que o senhor fez essa ligação do amor humano, da relação conjugal, com o sacrifício de Cristo. E quando a gente pega, por exemplo, Isaías, na Sagrada Escritura, a gente vê que ali é Deus querendo desposar, estar com o seu povo, assim por diante. Em toda a Sagrada Escritura, Cântico dos Cânticos, enfim, de Gênesis ao Apocalipse, nós vemos esse amor de Deus pelo seu povo. Depois Cristo, que ama sua esposa, se dá como esposo, no leito nupcial da cruz. Então a gente vê que toda essa relação ela está ligada, conectada, e exige que os nossos corpos, a nossa alma estejam inteiras para dentro da relação conjugal. O sexo é uma relação conjugal, né? Para que ali ele seja um ícone da trindade de amor, da trindade misericordiosa, né? E nisso está também a beleza do corpo, né? O corpo ele ser olhado como uma janela, né? Que nós olhamos e vemos a Deus, como era Adão e Eva antes de serem enganados, né? Essa questão do fechamento para a vida é interessante porque esse é um dos pontos, esse é o ponto de contenda central, assim, dos anos 60 para cá, por exemplo, é o plano, assim, Sim. É um ponto de ruptura tremendo. E o Christopher West tem um livro chamado Eclipse do Corpo, é um livro muito novo. Ele fala que o corpo sofreu um eclipse. O São João Paulo II, no Evangelho Vitae, fala do eclipse da vida humana também, que é como se o brilho e a luz que resplandece da verdade, ele está oculto, né? E o Christopher coloca exatamente a contracepção que vem lá
desde a revolução sexual e depois com a pílula e etc., coloca isso como o grande tampão que se coloca diante da luz que o corpo deveria resplandecer, né? Perfeito, eu acho essa metáfora perfeita. E veja, do ponto de vista da vida pessoal, é muito... A contracepção está no centro assim, do drama moderno, né? Porque quando você tem um filho, o filho ele é a disrupção da sua vida material. Você vai ficar sem dormir, que é uma coisa que você valoriza. Você vai gastar dinheiro. Você vai ter que cuidar da criança. Você vai ter que parar de fazer as coisas que você quer fazer para cuidar da criança. E a princípio você não ganha nada em troca. Ou seja, no sentido utilitarista, você não ganhou nada. Pelo contrário, né? E o sexo parece, certo? Aí são as aparências das coisas. Parece o sexo que é uma coisa simplesmente nossa. É o prazer e só vem o prazer seria uma consequência má. Essa é a aparência que se coloca no primeiro momento. Mas se a gente refletir com mais, um pouco mais de afinco, e aí demanda uma observação um pouco mais cuidadosa da vida humana, da experiência, de tudo. A gente observando com mais cuidado, a gente começa a ver algumas coisas. Por exemplo, o sexo desordenado, poucas coisas degradam o homem tanto quanto o sexo desordenado. E aqui eu não falo de pânico moral, eu acho que qualquer um de nós vai ter algum exemplo da própria vida que já olhou a experiência sexual de uma maneira insatisfatória, olhou e falou, gente, assim, que podre, não é que é um negócio assim que é... Não precisa olhar para o outro, apontar para o outro e falar, olha que degenerado o outro, não. Falando, olha para a própria vida, você vai ver assim, essa não é a melhor face sua, é a face mais podre, mais fraca, certo? Então você vê como, é como se a vida humana, ela tivesse assim no seu pior estado. E na paternidade, todos nós já tivemos aquela experiência do amor mais profundo que nós tivemos, de nossa mãe por nós, aquela experiência de olhar para a pessoa e ver um pai, uma mãe, e sentir uma admiração profunda, todo mundo já passou, de ver um bebê e ver assim o carinho, o calor de um bebê. Então é como se fosse assim, é simbólico mesmo, e Deus quis desse modo, como algo que é simbólico do que é o mistério da vida, do que é abraçar a graça. De um lado, você realmente, você segura a sua cruz e a sua vida, o seu fardo se torna leve, a sua vida se torna plena, você vê ela alegre. Do outro lado, você joga de lado a cruz, você corre atrás do prato de lentilhas, você corre atrás dos bens do jovem rico, e a sua vida parece que você vai estar lutando com os porcos rápido. Parece que se você continuar nesse caminho, os porcos é um passo rápido. Rapidamente você está junto com os porcos lá, lutando por comida com os porcos. Então é uma realidade muito misteriosa, porque realmente Deus trabalha desse modo. Ele, coisas que são boas, almejar o bem, envolvem sacrifício. Por isso que o evangelho tem isso de segurar a própria cruz. Envolve. Então, não vai aqui mentir e falar assim, não, ser aberto à vida não envolve sacrifício. É evidente que envolve um sacrifício gigante. Ninguém está falando que não é. Mas a questão que eu estou colocando não é se não envolve um sacrifício. A questão que eu estou colocando é o que esse sacrifício acarreta, o que ele leva a acontecer. Os frutos que se colhem disso, né? Os frutos se colhem disso. De outro lado, é evidente que o sexo, viver a castidade, acarreta o sacrifício também. É evidente, numa natureza decaída como a nossa, acarreta. Sim. Mas que frutos traz? Então, eu acho que é isso que tem que ser contextualizado, porque esse mito que foi criado de que a criança é o fim da vida, e o sexo é tudo de bom e nada de ruim decorre dele. Quase tudo de ruim pode decorrer do sexo. Basta você parar para meditar a quantidade de coisas que tem relativas ao sexo. Como se é muita tolice achar que você pode mentalmente abstrair só a parte que seria tido como bom do ato sexual. Mas você vai ter que excluir todo o resto, inclusive o relacionamento humano, o drama humano, todos os milhares de problemas que podem acarretar. Então, nós temos que quebrar essa mentira e nós temos que voltar para uma visão mais realista, uma visão que olha a realidade como um todo, não simplesmente aquilo que o primeiro palmo na frente aponta para os nossos olhos, né? Sim. E como o demônio ele não pode criar nada, ele quer pegar aquilo que é divino e estragar, destruir, né? A própria virtude, ele quer fazer isso, ele faz realmente com o vício, né? Que contrapõe as virtudes. E é interessante, assim, tristemente dizendo, né? Mas como a própria virtude, por exemplo, a castidade, parece que a virtude aprisiona e o vício liberta. E é exatamente o oposto, né? Uhum. É exatamente o oposto. Mas tudo na vida é assim. As virtudes, você se aprisiona para ser liberto, e os vícios, você se liberta para ser escravo. Mas
É tudo na vida, é assim, e não é só castidade, é tudo, tudo. É deixar de estudar, você se liberta para ficar escravo. Estudar, você se aprisiona para poder ser livre. Uhum. A amizade, você sacrifica pelo outro para ter um amigo. Você quer tirar vantagem do outro para ficar sozinho. E assim por diante. Não tem nenhum fenômeno da vida humana que não seja assim. Deus é curioso, Deus realmente tem um lado meio cômico na forma como ele age nas coisas. E cômico no sentido de que Deus é pedagógico, ele nos mostra o caminho com clareza. A gente que faz questão de não entender o que ele está falando, mas assim, várias vezes no Evangelho ele deixa claro isso, ó, a necessidade, claro, de você realmente ter sacrifício para poder ter quase tudo de bom que tem na vida. Agora, as pessoas quando vão estudar para o vestibular, cai a ficha que elas têm que ser virtuosas para poder passar no vestibular. Ué, mas isso não é só vestibular, é tudo na vida, então É. é o mínimo. Você precisa de disciplina para estudar, de ordem para se organizar e assim por diante, né? Sim. Uhum. E o próprio São Paulo VI, na Human Vitae, ele dedica ali um dos pontos ao domínio de si. Ele fala como é importante, fundamental o domínio de si, para que não que com o domínio de si ou não vivendo na luxúria, o casal se aprisione, mas pelo contrário, que juntos eles possam elevar a relação conjugal, a família, ao patamar mais alto, mais elevado que se tem. E aí, e nisso, para a gente já ir encerrando, que já vai dar quase 8 horas, a gente agora, aproveitando para convidar quem não se inscreveu, quem não conheceu, quem não está sabendo, sábado agora a gente vai começar o curso de Teologia do Corpo, né? E nisso nós vamos tratar sobre isso tudo. O trabalho das virtudes, o dom de si, o domínio de si para dar-se ao outro, a beleza da vocação, do matrimônio, etc. Né? Sensacional. Eu acredito fielmente e vejo com os meus próprios olhos, essa é a didática de São João Paulo II, né? Veja com seus próprios olhos e perceba, né? Que a teologia do corpo ela é uma grande resposta e o grande legado, acho que é o Monte Everest de São João Paulo II, né? O grande legado dele. E ela vem exatamente responder a tudo isso que nós aqui conversamos assim, brevemente, quase nada, né, do que nós vemos. Mas ela é uma resposta muito grande, muito alta a tudo isso que nós passamos. Né? Perfeito, eu acho que, olha, o pessoal tem que estudar teologia do corpo, eu acho maravilhoso, realmente providencial que você esteja fazendo um curso de teologia do corpo, eu acho que é um assunto que cada dia que passa se torna mais atual. É surreal depois dos anos 60 que ele se tornou mais atual do que nunca, porque nos anos 60 todo mundo já achava, falava, cara, agora que no pós-anos 60, né, que São João Paulo II vai desenvolvendo isso no pós-anos Uhum. 60, as pessoas pensavam assim, não, agora não vai, daqui para frente não é possível que fique pior. Ficou pior, certo? E ficou pior, e veja, mas ao mesmo tempo, nunca tantos jovens foram tão abertos para poder aprender uma nova realidade, algo mais elevado, algo divino, como esse estudo da teologia do corpo. Então eu recomendo aí fortemente que todos façam esse estudo da teologia do corpo. Uhum. Eu recomendo aqui, deixo a recomendação da leitura também, quem não conhece, da Evangelium Vitae, que se a Human Vitae é uma das mais odiadas da história da igreja, a Evangelho Vitae não está junto com ela ali porque não se conhece tanto. Mas é muito rica, muito bela, vale muito a pena a leitura. E deixamos aí o convite aberto. Para quem veio aí pelo Instagram do professor, nem me apresentei no começo, né? Eu sou o Thiago. A gente tem esse trabalho de formação aqui na nossa diocese no interior de São Paulo. Aqui não, que eu não estou aqui, né? Mas na nossa diocese no interior de São Paulo. E também esse apostolado online há mais de 2 anos e meio. E agora vamos ter esse curso gratuito de Teologia do Corpo. Então, quem quiser ir nos conhecer. E o professor Guilherme, se quiser se apresentar aí, contar um pouquinho do trabalho, o que o senhor tem feito. Bem, eu sou professor de filosofia, né? E, bom, acho que quem quiser conhecer mais o meu trabalho, eu tenho o YouTube, Guilherme Freire, e o Instagram, que tá aqui, né? O Instagram Guilherme Tá aí. FCL Freire. Eu acho que entrar aí nas duas páginas e ver o que se passa, mas Tem um basicamente testemunho, é isso, inclusive, sou do pai e professor muito professor, né? interessante, né? História da minha conversão tá lá no YouTube, Sim, quem quiser ver. Quem é Guilherme Freire, é o nome do vídeo, quem quiser pegar esse. um bom começo. Maravilha. Ó, peço para vocês aí tirarem um print da tela, compartilharem nos stories, pedir pro pessoal assistir essa live depois também, acompanhar os nossos trabalhos, que também é uma forma de apostolado, né?
Maravilha, professor. Muito obrigado, viu, pelo papo. Espero que a gente possa aí se encontrar mais vezes ao decorrer do tempo e que Nossa Senhora nos ajude aí a sermos perseverantes e a orar tudo isso, né? A gente colocou tudo isso, etc. E a gente tem que responder com a oração, né? Eu tô professor do quê? Professor de filosofia. E amém, que Nossa Senhora nos conduza. Sim, é isso aí. É isso aí, meu povo. Então, que Nossa Senhora nos ajude a também a regar todas essas sementes que colhemos e que possam dar muitos frutos em nossa vida, na nossa vida concreta, nas nossas vocações e assim por diante. E eu espero vocês no sábado, 19 horas, para nossa primeira aula do curso. Tá bom, minha gente? Professor, muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Amém. Valeu. Até logo mais.